Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro do profeta Amós. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo expositivo desse livro. Hoje, no capítulo 5, nós vamos dar sequência. Já começamos o capítulo 5 no nosso último estudo. E hoje vamos dar sequência dos versos 10 até o verso 17. Eu não sei se as crianças estão com seus apetrechos aí preparados para registrar. Se as crianças estão aí preparadas, mas o texto que nós vamos estudar hoje, ele trata sobre alguns ambientes que podem nos ajudar a interpretar melhor e as crianças registrarem isso nos seus materiais, né? Nós vamos falar sobre a porta da cidade, um local que era conhecido como tribunal, onde haviam juízes, onde o povo ia colocar ali as suas causas para serem julgadas. Fala que os juízes e os governantes daquele povo, eles tinham mansões, eles eram proprietários de vinhas, de plantações de uva muito frondosas, muito bonitas, mas que, por outro lado, esses homens também eram desobedientes a Deus. E ao invés de buscar o bem, eles buscavam o mal. E o Senhor fala aqui que, por eles fazerem isso, eles iriam chorar. Chorar nas praças, chorar nas ruas, chorar nas plantações de uva. Então, são algumas figuras que você, criança, pode utilizar para registrar esse ensino que nós vamos ver hoje. Vamos ao texto, então nós iniciamos a exposição desses versos. O texto diz o seguinte: os israelitas odeiam o que os repreende na porta, e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitarei nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno, e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem e estabelecei justiça na porta. Então, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: ai, ai, chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear para que pranteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Amém? Já oramos, darei sequência à exposição. Mantenha sua Bíblia aberta, se possível, que nós possamos ir acompanhando os versos à medida que avançamos aí na exposição deste trecho. Uma breve recapitulação: nós temos estudado o livro do profeta Amós, cujo objetivo principal é revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual do reino do norte, o reino de Israel, e declarar que haveria esperança de restauração depois de uma destruição, de um exílio que estava se aproximando. Aquela nação, em todos os versos que nós já estudamos, desde o primeiro capítulo até essa, ela está sendo confrontada com os seus pecados. O profeta Amós aqui, um homem do campo, um pastor de ovelhas, um agricultor, em toda a sua simplicidade, mas também em toda a sua sabedoria e temor a Deus, tem proclamado, por inspiração divina, mensagem de juízo sobre essa nação. Ele fala, verso após verso, ele usa uma linguagem que remete à sua experiência de vida. Então ele fala: o Senhor ruge de Sião como um leão. Era algo que era habitual para Amós como um profeta, como um pastor de ovelhas. E ele então vai discorrendo verso após verso, falando que o Senhor estava mandando juízo sobre Israel pela sua injustiça, pela sua imoralidade sexual, pela sua soberba. E esses eram alguns dos pecados que estavam conduzindo
a nação do norte, o reino de Israel, a perdição e a um juízo, a uma disciplina severa da parte de Deus. E aqui no trecho que nós lemos no dia de hoje, a partir entre o verso 10 a 13, nós vemos que Israel vivia num tempo mau. O profeta ele informa aqui que esse tempo mau ele estava acontecendo em virtude desses pecados que eu acabei de comentar. E o principal deles era a injustiça que havia no meio do povo de Israel. E ele termina esses versos do versículo 10 até o versículo 13 falando que aquele era um tempo mau. Apesar de algumas versões da Bíblia, como a Almeida Revista e Corrigida ou a Almeida 21, conjugarem o verbo no futuro, falando que o tempo será mau, vinculando essa expressão ao juízo que foi mencionado no verso 11, a maioria das traduções assume que esse verbo ele não está no futuro, mas ele é um verbo no presente do indicativo, que diz o seguinte: esse tempo é mau. É um tempo de desgraças. Está na nova versão internacional, ligando essa expressão ao crescimento do volume de injustiças que está descrito nos versos 10, 11 e 12 desse trecho que lemos. Lutero, quando interpretava esse texto, ele sugere aqui que essa era uma época do mal. E Amós chama esse tempo de tempo mau porque as pessoas más eram a maioria no meio da sociedade. De acordo com essa profecia do profeta Amós, os tempos maus são demarcados por 3 características muito importantes. A primeira característica que Amós traz sobre o tempo mau é que no tempo mau, verdade e justiça são rejeitadas. Notem no verso de número 10: os israelitas odeiam o que os repreende na porta e odeiam o que fala a verdade. O verbo aqui, no original, tem a ideia de aborrecer, que também significa, eles odeiam. E eles detestavam o que? Serem repreendidos na porta. Ou seja, eles odiavam serem publicamente repreendidos porque estavam fazendo práticas injustas. A porta aqui, o que o profeta está se referindo, era um local que também era conhecido como um tribunal. Eram nas portas da entrada das cidades onde os juízes, onde os magistrados se reuniam para julgar as causas. Era ali que os pobres, os necessitados, levavam as suas queixas e esperavam por um juízo justo daqueles magistrados. Mas a Bíblia fala que nesse tempo, esses juízes, esses homens que deveriam praticar a justiça, eles odiavam quem os repreendia pela sua injustiça. O profeta diz que eles abominavam aquele que falava sinceramente. Eles abominavam aqueles que falavam a verdade. Eles não gostavam de quem dizia a verdade. Eles rejeitavam a verdade e desprezavam a justiça. E essa é uma das características do tempo mau. No tempo mau, verdade e justiça são rejeitadas. A segunda característica marcante de um tempo mau é que no tempo mau a opressão é multiplicada. E os atos de opressão aqui podem ser conferidos nos versículos 11 e 12. Vejam o que o profeta diz: portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitarei nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Pois eu sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitai suborno, e negai direito aos necessitados. Ele está falando aqui que no tempo mau a opressão é multiplicada. Essa palavra no original, ela tem o sentido de pisar, esmagar, passar por cima, atropelar.
E o esmagamento aqui se dava de que forma? Como os governantes, os juízes que deveriam trazer a justiça sobre o povo, como eles estavam agindo? Impondo tributo indevido. Olha aí o que ele diz no verso 11: dele exigis tributo de trigo. Ou como nós lemos na versão NVI, o forçam a entregar trigo. E essa opressão que esses homens faziam sobre os pobres, os necessitados, aqueles que não eram abastados, conduzia a uma disparidade. De um lado, o pobre que estava sendo esmagado, e do outro, os opressores, proprietários de casas de pedras lavradas. O que ele quer dizer com esse termo? Que esses homens, eles eram muito ricos. Pedras lavradas aqui eram pedras muito caras. Eram casas apaineladas. Eram casas feitas com as madeiras mais luxuosas que existiam. E não há problema em si nesse aspecto de ter casas luxuosas, morar numa mansão. Isso não era o problema. O problema era como esses homens conquistaram essas coisas. E eles conquistavam isso oprimindo os pobres, cobrando impostos indevidos. Mas Deus fala no verso 12 que Ele sabia dessas maldades. O versículo 12 começa: pois sei. Que quer dizer que Deus sabia de tudo que estava se passando com aquele povo. Deus não estava indiferente a essas injustiças. Deus não é uma divindade que é alienada do seu povo. Deus é onisciente. Deus é santo. Deus vê tudo. Deus conhece cada situação. E Ele não estava contente com o que Ele estava vendo no meio daquele povo. E uma vez que a porta se identifica o lugar onde eram encaminhados os casos legais, Amós parece informar que os mais favorecidos ganhavam todas as causas ali, porque eles eram comprados. Nós vemos no verso 12 ali, eles aceitavam suborno. Isso é terrível. O justo não era preservado por praticar a justiça, e os necessitados não eram atendidos nas suas carências, pelo contrário, eles eram rejeitados. Os pobres, aqueles que não tinham dinheiro para pagar a sua defesa, eles simplesmente perdiam todas as ações apresentadas no tribunal daquela cidade, nas cidades do Reino do Norte. E essa indignação, Deus estava indignado com esse contexto, conduz Ele a declarar que os poderosos de Israel não desfrutariam do conforto das casas que eles haviam construído e nem das suas plantações de uva. Pela sua maldade, pela sua corrupção, pela sua injustiça, aqueles homens não aproveitariam das suas mansões. Eles não poderiam desfrutar das suas plantações de uva, do seu vinho, pela sua maldade. Por isso, num tempo mau, nós vemos que a opressão é multiplicada. A terceira característica que define um tempo mau é que os prudentes se calam. O verso 13 diz o seguinte: portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo é mau. O adjetivo aqui prudente, ele traduz um verbo do hebraico que significa sakal, cujo sentido é aquele que compreende, ou ainda aquele que mostra inteligência. No livro de Provérbios, o prudente é o sábio. Jesus, nos evangelhos, convoca os seus discípulos a serem prudentes. Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Uma vez que isso é assim, o emudecimento ou o silêncio que Amós está mencionando aqui não significa covardia. Os prudentes não ficavam quietos porque eles tinham medo ou porque eles estavam se acovardando. Não. O sentido de estar em silêncio aqui é um estado de espírito ou uma postura daqueles que têm sabedoria em dias maus. O sábio olha à sua volta, discerne o estado das coisas, vê que aquilo é
de certo modo, inalterável pelas suas próprias forças, e então se cala diante do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo aqui àquele povo é que o prudente consegue aplicar o princípio que está lá em Eclesiastes 3. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. E num tempo mau, num tempo de injustiça, num tempo de corrupção, Deus conclama aos prudentes que eles ficassem em silêncio. E esse é um terceiro indicativo de que o tempo é mau. No tempo mau, os prudentes, os sábios se calam. Mas o texto continua, e nós vemos que também no tempo mau, buscar a Deus e afastar-se do mal poderia conduzir os israelitas a bênçãos preciosas. Vejam no verso 14 e 15. Olha o que o profeta diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Percebamos que o chamado a buscar o bem implica o quê? Não basta apenas buscar o bem. Eu preciso buscar o bem e abandonar o mal. Esse é o chamado que o profeta está fazendo aqui. Esse era um convite que não é a primeira vez que o profeta está falando. Olha o verso 4 do capítulo 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não para aí. Vejam o verso 6 do mesmo capítulo: buscai o Senhor e vivei. Ou seja, o profeta está enfatizando aqui: povo de Israel, busquem a Deus e vocês terão vida. Busquem o bem, abandonem o mal e vocês viverão. Ele está afirmando isso pela terceira vez no mesmo capítulo. O verso 14 aqui, que nós acabamos de ler, ele aponta para um grande benefício oriundo da busca a Deus. Era a vida. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam o bem, recebem vida. Quem busca o Deus também desfruta da sua companhia graciosa, como nós lemos ali. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Mas qual era o problema dessa nação? Eles achavam que Deus estava com eles. Por quê? Porque eles eram o povo da aliança. Eles foram escolhidos por Deus. Eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é conosco. Mas, por um outro lado, eles viviam em imoralidade sexual, eles corrompiam a justiça, eles não prestavam um culto como Deus lhes ordenara. Deus estava com eles? Não. Era uma ilusão, a sua religiosidade falsa. Era uma ilusão de que Deus estava próximo a eles, ou a aliança era uma ilusão de que Deus estava por perto, mas Deus está falando: eu não estou com vocês. Eu não habito no meio do pecado. Por isso, busquem a mim, busquem o bem, então vocês vão viver. Deus está abrindo o caminho para a reconciliação. Deus se dispõe a voltar a caminhar com Israel, desde que eles busquem o bem e abandonem o mal. Deus afirma que estaria com eles, como eles estavam dizendo, mas para isso eles precisavam se converter dos seus maus caminhos. Eles precisavam abandonar as práticas que nós vimos ali no verso 10, no verso 11 e no verso 12 e se converter a Deus. E nós vemos adiante, nos próximos versos, que um outro benefício de aborrecer o mal e amar o bem é o seguinte: talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José, que está no versículo 15. Deus promete que se o povo se arrependesse, se o povo se convertesse dos seus maus caminhos, haveria compaixão. No início dos outros capítulos, Deus já havia declarado que enviaria juízo pelo pecado. Mas Deus está aqui mais uma vez declarando no versículo 15 que se o povo se arrependesse, Ele agiria com misericórdia. Ele teria compaixão daquele povo.
Ou seja, Deus promete nesses 2 versos 2 benefícios, caso ele seja buscado e não o mal. Caso o povo aprendesse a aborrecer o mal e amar o bem, Deus estaria com eles e Deus poderia demonstrar compaixão por esse povo. Mas não termina aí o texto que nós lemos hoje. O texto continua e nós vemos que no tempo mau, manter-se longe de Deus e apegado ao mal conduziria os israelitas a consequências dolorosas. Os versos 16 e 17 destacam a ideia de morte ao falar de pranto e choro. O profeta usa 3 vezes a palavra hebraica mispeh, cujo sentido é de lamentação, uma lamentação apresentada numa cerimônia funeral. Ele também menciona um outro termo no hebraico que é bel, um termo usado para descrever luto, pesar, tristeza. Um segundo detalhe aqui também nesses versos é que ele começa a usar a expressão ai. Israel. Resumindo, Deus está falando nesses últimos versos o seguinte: aqueles que buscam a mim, aqueles que buscam o bem ao invés do mal, aqueles que aborrecem ao mal e amam o bem, eu os conduzirei à vida. Mas ao contrário disso, todos serão conduzidos à morte. Não há um meio termo. Aqueles que buscam a mim encontram vida. Aqueles que não buscam a mim, aqueles que amam o mal, receberão morte. Essa é a mensagem do profeta ao povo. Uma vez que Israel insistisse em se manter longe de Deus e continuar apegado ao mal, aos seus pecados, haveria uma primeira consequência. Qual é essa consequência? Está lá no verso 16: luto em todo lugar. Olha aí o que diz o verso. Haverá pranto em algumas praças? Não. Haverá pranto em todas as praças. Haverá choro em uma rua? Não. Haverá choro em todas as ruas. Ou seja, a aflição daquele dia seria insuportável. Se o povo não se arrependesse, Deus enviaria o castigo, enviaria a sua disciplina, e a morte estaria por toda parte, e ninguém seria deixado de fora. As praças, as ruas, as vinhas estariam cheias de pessoas pranteando pela morte dos seus entes queridos. A magnitude da catástrofe que viria sobre Israel enfatiza o seu efeito sobre toda aquela nação. Seria algo terrível. Deus enviaria uma disciplina devastadora sobre Israel pelo seu pecado, pela dureza do seu coração, por eles não se arrependerem e não se voltarem e buscarem ao Deus Todo-Poderoso. Mas não para aí. Nós vemos que o choro daquela nação seria ainda mais audível quando fossem incluídos os pranteadores profissionais. Ele fala ali no verso 16: chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear para que pranteiem. Havia isso em Israel, eles chamariam esses pranteadores profissionais para que eles chorassem pelo momento devastador que aquela nação passaria, pela sua dureza. E no verso 17 nós vemos que a segunda consequência terrível do afastamento de Deus aqui e do apego ao mal é que, ao invés da presença de Deus comunicar bênção e vida, ela traria pranto. Ou seja, aquele povo, ele clamava pela presença de Deus. Emanuel, Deus conosco. Eles esperavam um Messias que viria para levar Israel a ser a nação que seria cabeça e não cauda. Mas eles estavam em pecado, e Deus fala: eu vou visitar vocês, mas eu não vou visitar como um rei que vai levar vocês a estar sobre todas as nações. Eu vou visitá-los com juízo, porque vocês estão em pecado. É como se o profeta aqui estivesse apregoando sobre eles uma Páscoa invertida. Pois na primeira Páscoa o que aconteceu? Deus passou sobre o Egito. E o que aconteceu na passagem de Deus sobre o Egito?
os primogênitos da nação escravocrata, da nação que oprimia Israel, foram mortos. Houve choro. Os egípcios tiveram um momento de caos pela sua dureza, pela sua maldade. E agora, olha que curioso, Deus por meio do profeta está revelando aos israelitas que fariam o mesmo no meio deles, porque agora a nação de Israel era opressora, a nação de Israel estava corrompendo a justiça, estava oprimindo os pobres, os necessitados, e por conta disso Deus passaria por Israel, destruindo a tudo e a todos. Ele termina ali no verso 17 falando que em todas as vinhas haveria pranto, porque passarei por meio de ti, diz o Senhor. E essa é a verdade comunicada pela profecia. Manter-se longe de Deus e apegado ao mal conduz a consequências dolorosas. É isso que o profeta nos diz aqui. E eu concluo, irmãos, com algumas aplicações a respeito desse trecho da profecia de Amós. Quando numa sociedade a verdade e a justiça são rejeitadas, a opressão é multiplicada e os prudentes se calam, nós temos evidências claras que nós vivemos em dias maus. Isso deveria chamar a nossa atenção para a época em que nós vivemos. O tempo de fake news, um tempo de diálogo suprimido, um tempo de uma separação quase que inconciliável entre pessoas de uma mesma família, de uma mesma fé, um tempo que nós vivemos sendo bombardeados por idolatrias que vão em direção oposta à palavra de Deus. São dias maus, como esses que o profeta falou aqui. E de certo modo o texto nos faz refletir sobre como é fácil nós nos iludirmos acerca do que é importante na nossa vida durante os dias maus. O povo de Israel, durante esses dias maus, investiu pesado numa felicidade centrada em bem-estar material. Os versículos 10 e 12 aqui revelam que eles acumularam bens, que eles edificaram boas casas, que eles fizeram plantações de uvas maravilhosas, e não há mal nisso. Não há mal em ter grandes plantações, não há mal em ter casas confortáveis, luxuosas, não há nenhum problema nisso. O problema está na motivação disso. O problema é querer obter essas coisas por ganância, é lutar para obter essas coisas de forma injusta, oprimindo os pobres. Nós precisamos sempre questionar qual é a motivação do nosso coração. Por que nós queremos uma vida assim? Da onde vem essa ansiedade de conquistar, de expandir, de crescer, de se desenvolver? O que nos impede de estar contentes com o que nós temos? Qual é a motivação do nosso coração? Nesses dias maus, parece que alguma coisa nos move, ainda que inconscientemente, a uma teologia obscura de prosperidade. Isso explica o alerta que Paulo faz lá em 1 Timóteo 6, dos versos 6 a 10. Ele diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Portanto, irmãos, cuidemos para que nossa principal busca e esforço nesses dias maus em que vivemos seja viver com o Senhor e de viver para a glória do Senhor, nos termos que o Salmo 37 nos diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade,
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. O Senhor Jesus também fala sobre isso lá em Mateus. Ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que possamos nos arrepender das vezes em que colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa antes ou acima do Senhor Deus em nossas vidas. Por fim, irmãos, em dias maus, nós podemos e devemos orar a Deus. Amós 5, 4, 6 e aqui o verso 14 é uma oração do profeta. Busquem a Deus, busquem o bem. Essa é a oração do profeta por aquele povo. Nós temos de orar. Por isso também nós temos de orar para que Deus nos livre do dia mau. Mas não apenas isso. Como Paulo diz em Efésios 6, no verso 13, nós precisamos continuar firmes e esperançosos, mesmo se estivermos passando por dias maus. E Jesus é aquele que nos ajuda a passarmos por dias maus. Jesus proferiu palavras alentadoras. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos disse também: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas nos ajude com a sua graça. Que Ele nos ajude a esperar nele com esperança, sabendo que, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, mesmo durante dias maus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino através do profeta Amós, que nós podemos compreender, Senhor, que não devemos abandonar a Ti, não devemos praticar a injustiça, não devemos, ó Deus, viver longe do Senhor. E nós aproveitamos também nesse momento para pedir perdão a Ti por isso, Pai, pelos momentos de nossa vida em que colocamos coisas, colocamos pessoas como ídolos no lugar do Senhor. Então nos perdoe, Pai. Nos ajude durante essa semana, nos dias que estão por vir, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, buscá-lo para que tenhamos vida. E sabemos que a única forma, Pai, de nos relacionarmos contigo é através do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu por nossos pecados e nos reconciliou pela Sua justiça com o Senhor. Então nos ajude, Pai, a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a cultivarmos uma vida de relacionamento contigo através da oração, através da leitura da Tua Palavra, para que vivamos em santidade e glorifiquemos ao Senhor em tudo que façamos. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.